Fala, meu querido, fala, minha querida, seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui. Eu sou o professor Elton Oliveira do canal Multistória e hoje eu vim para a gente conversar sobre como era a vida na União Soviética durante o período de Guerra Fria. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho e fique por dentro de absolutamente tudo que a gente acabar publicando, certo? Quero pedir outra coisa para vocês também. Vai lá no Instagram, dá uma moral, certo? E me segue, prof.multi_história. Vou colocar aqui, ó, já na tela inicial, prof.multi_história. Para você não ter tanta dificuldade, nem se dar todo esse trabalho, vou deixar um comentário aqui que vai ser o link do meu Instagram. Você vai lá, clica e segue para ficar por dentro de absolutamente tudo que eu postar, porque tudo que eu posto vai ser de seu interesse, porque é de interesse da história. Então, vamos lá pipocar, gente. Tive o trabalho, fui lá na IA e disse, vamos lá, eu quero uma imagem distópica da União Soviética, só que a União Soviética por si só acabou produzindo imagem distópica. Essa imagem aí que vocês vão ver, essa imagem aí é Chernobyl, cara, depois daquele desastre. Então nós temos um cenário perfeito de distopia, e um cenário que realmente aconteceu, né? Bom, antes da gente conversar sobre como era a vida na União Soviética, quero falar para vocês sobre os antecedentes. Vocês sabem que antes de ser União Soviética, o que hoje nós chamamos de Rússia foi o Império Russo, né? E lá vigorava o regime do Tsar. Nós tínhamos o Tsar, que era o responsável por governar aquela bagaça. A gente pode entender ele como príncipe, como rei, como imperador, enfim, é o cara que governava. A Revolução Russa vai ser responsável por finalizar com esse período czar, do czarismo, certo? Nós vamos ter o fim desse período e a partir de então nós vamos ter a implantação de um novo sistema de governo. Depois da morte de Lenin, que vai ser o primeiro governante socialista aí, nós vamos ter Stalin. O Joseph Stalin vai ser o cara responsável por implantar fatidicamente, né, a maior parte do socialismo que nós vimos na União Soviética. Quando eu falo para vocês sobre o stalinismo, eu estou falando para vocês sobre um Estado forte, estou falando para vocês sobre um dos autoritarismos que acometeram a Europa durante o século XX. Então ele vai ser o cara que vai lançar um Estado forte, que vai promover uma maior militarização, vai ser o cara que vai promover a estatização das empresas privadas, a estatização dos bancos privados, vai ser o cara que vai proporcionar a erradicação do analfabetismo lá na União Soviética, vai ser o cara que vai tentar proporcionar uma saúde pública que todos consigam ter acessos, vai ser o cara que vai proporcionar um transporte barato para as pessoas. Obviamente não estou defendendo aqui, estou falando, né, ao passo que está vindo na minha cabeça, mas é importante você saber também que lá nós temos muita repressão, muita opressão, falta de liberdade de expressão. Nós tivemos a perseguição de diversos jornalistas, a morte de diversos jornalistas. Nós vamos ter a criação da KGB. Vou falar tudo isso para vocês, que vai ser responsável por perseguir soviéticos, russos, que estavam em outras regiões. Vai ser simplesmente o órgão de espionagem, né? Enfim. Vamos lá, vamos pipocar devagarzinho. Aí eu já falei para vocês sobre o stalinismo. E eu quero falar o seguinte: o que nós estamos falando aqui, que é a União Soviética durante esse período de Guerra Fria, vai se dar, obviamente, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial e aí vai começar a polarização mundial. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai ser responsável por proporcionar e propagar o socialismo para diversas regiões da Europa, principalmente o leste europeu, enquanto os Estados Unidos da América vai ser o país responsável por implantar e financiar diversas ditaduras, assim como os soviéticos, em diversas regiões do mundo. Só que os Estados Unidos vai implantar ditaduras ditas capitalistas, que são a favor do liberalismo. E aí, Estado mínimo, menor intervenção do Estado na economia. Se vocês quiserem uma tabelinha sobre as diferenças dos Estados Unidos, né, do liberalismo, do capitalismo e do socialismo, vocês falem, comentem aí, eu quero uma tabelinha que eu pipoco tudo aqui para vocês. Beleza? Ó, vamos lá então. Nós vamos ter uma política soviética que vai ser justamente a política de expansão do socialismo para o leste europeu. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a partir do momento que nós vamos ter a implantação do sistema socialista, a galera que é socialista acreditava que
as maiores potências da Europa iriam aderir ao seu sistema econômico e à sua ideologia, só que na verdade eles não fizeram isso de forma alguma. Eles ficaram com o capitalismo. Então, a galera socialista teve que se reaver com os países que sobraram, foram os países mais quebrados, certo? Daqui para frente eu vou citando para vocês alguns países ao longo disso aqui, como por exemplo a Hungria, a Iugoslávia, enfim, outros países foram aderindo a esse sistema. Nós vamos ter aí o lançamento inicialmente do Plano Marshall. Os Estados Unidos vão lançar o Plano Marshall, que vai ser responsável por reorganizar, reedificar, por financiar a reconstrução dos países europeus do bloco capitalista. Então, para não ficar para trás, a União Soviética vai acabar lançando a Ecomicon, que vai ter o mesmo objetivo: reconstruir os países europeus ligados ao socialismo, os países que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Nesse mesmo processo, nós vamos ter o lançamento do Pacto de Varsóvia. Enquanto os Estados Unidos vão lançar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai ser uma união militar, no qual afirmava que se algum país tretasse com algum membro da OTAN, os Estados Unidos e todos os outros países membros entrariam nessa guerra. Então, a União Soviética vai lançar o Pacto de Varsóvia, que vai ter esse mesmo objetivo de proteção mútua. Se alguém acabasse invadindo, enfim, proporcionando alguma investida militar contra algum país do bloco socialista, União Soviética e todos os países membros iriam entrar militarmente para acabar com esse país que começou essa degladiação maluca. Eita, que coisa pra caramba. Mas é tranquilinho, você já entendeu a Comic Con e já entendeu o Pacto de Varsóvia, ó. Chuchuzinho, né? Vamos lá, pipocar. Vamos lá. Ó, quero falar para vocês o seguinte. Durante esse período aí que nós vamos ter a União Soviética dentro desse processo de Guerra Fria, eu posso falar para vocês que nós vamos ter uma corrida, né? Nós vamos ter uma corrida espacial. E logo de cara, eu vou falar para vocês o seguinte: Estados Unidos e União Soviética acabaram travando essa guerra ideológica e um dos desdobramentos foi, pô, qual país tem a tecnologia, qual país tem a ciência melhor? Nessa brincadeira a gente começou uma corrida espacial para saber quem vai ser o primeiro a pisar na Lua, quem vai sair primeiro, quem é o cara mais desenvolvido. Então, nós temos aí em relação à União Soviética o lançamento do primeiro satélite artificial, né, que é o chamado Sputnik 1. Ó, o Sputnik 1, que vai ser o primeiro satélite artificial lançado. E depois nós vamos ter o primeiro voo tripulado aí, que vai ser comandado pelo famoso cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Isso aí em 1961. Essa operação, gente, vai ser de muita importância. Por quê? Porque isso vai demonstrar aquilo que eu já falei para vocês, a ascensão tecnológica desse país. Só que eu queria falar para vocês sobre as conquistas de alguns territórios que foram acontecendo. Pensem o seguinte: lembra daquele pacto de não agressão entre Alemanha e União Soviética? Pois é, existia um pacto de não agressão entre Alemanha e União Soviética, no qual um não podia acabar atacando o outro. Só que a Alemanha vai acabar atacando a União Soviética, e isso vai ser um dos motivos pelo qual a Alemanha vai ter o seu declínio. Isso vai ser um dos motivos por qual a Alemanha vai perder a guerra. Só que o que é que acontece? A Alemanha, ela vai invadir outros países. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa. Nós vamos ter a invasão germânica a territórios como a Tchecoslováquia, a Polônia e a Hungria. Ó, Tchecoslováquia, Polônia e a Hungria. A Hungria não está aqui. Bom, enfim, não está marcada, né? Não está pintadinha. Mas o que é que eu quero que vocês percebam? É que esses territórios, eles vão ser ocupados por essas forças de Hitler, por essas forças nazistas, enfim. Toda essa expansão alemã vai causar diversos problemas à União Soviética. Então, o que é que nós vamos fazer? Presta atenção. Estados Unidos e União Soviética vão unir forças, junto com aqueles países que acabaram sendo invadidos, que eu citei aqui para vocês,
e vão impor uma derrota à Alemanha. Então, os Estados Unidos, durante o período da Guerra Fria, não, na Segunda Guerra Mundial, vai acabar se juntando com a União Soviética e vai derrotar a Alemanha. Com isso, nós vamos ter a divisão da própria Alemanha posteriormente. Então a gente vai ter a construção da Alemanha Oriental, a gente vai ter a construção da Alemanha Ocidental, a ocidental de orientação capitalista e a oriental de orientação socialista. A gente vai ter a divisão da Alemanha em dois blocos também. Posteriormente nós vamos ter a criação do Muro de Berlim. É isso. Vou lançar um vídeo para vocês sobre o Muro de Berlim, certo? Já fica aí na espreita. Bom, o que é que eu quero que vocês entendam? É que a União Soviética ela vai tentar estabelecer diversas políticas com esses países satélites, com esses países que, enfim, foram invadidos e agora vão pertencer à União Soviética, vão pertencer a esse bloco soviético. Anteriormente eu falei para vocês que os países mais desenvolvidos não aderiram ao socialismo, mas esses países que acabaram sendo invadidos pela Alemanha, que depois de uma junção entre Estados Unidos e União Soviética foram retomados, a União Soviética vai lançar mão sobre eles. Então ela vai começar a financiar a reconstrução desses países através da Comecon, ela vai promover aliança com eles através do Pacto de Varsóvia. Então esses serão alguns dos países que vão pertencer a esse bloco econômico socialista. Mas eu quero que vocês percebam ainda o seguinte: esse Pacto de Varsóvia, basicamente, vai fazer com que esses países tenham esse desenvolvimento econômico ligado ao socialismo, isso é ótimo, tenham uma base política socialista, para os socialistas isso será ótimo, só que eu quero que vocês entendam que esses países vão acabar sendo reféns, porque cada vez que um desses países tentarem sair da aba socialista, né, eles vão ser massacrados pela própria União Soviética. Então, é uma ajuda, um ponto sem retorno. Fui ajudado pela União Soviética, agora eu me lasquei. Eu não posso mais retornar. Eu não posso simplesmente dizer, eu não quero mais, e pega descendo. Certo? Então, tal que as políticas de controle de membros capitalistas dentro dos países que pertencem ao Pacto de Varsóvia vão ser de extrema importância. Se você é um capitalista e está dentro de um país que está junto do Pacto de Varsóvia, você vai ser reprimido, você vai ser perseguido, você vai ser morto, você vai ser deportado, você tem que ir para exílio, enfim. Quero que vocês entendam que esses países serão reféns da União Soviética a partir do momento que eles vão estar assinando esse Pacto Varsóvia. Beleza? Vamos lá pipocar então. Esses países vão acabar participando de um processo de reformulação. Como assim, professor? Eu fui lá e aderi ao Pacto de Varsóvia. Pronto. Agora, você vai acabar extinguindo a propriedade privada, você vai acabar promovendo uma reforma agrária dentro do seu país, você vai ter que promover a coletivação da agricultura, você vai ter que formar diversas cooperativas para que essa coletivação da agricultura e essa reforma agrária seja possível, você vai ter que nacionalizar todos os seus bancos, você vai ter que, enfim, nacionalizar não apenas os bancos, mas fábricas e empresas também. E além disso você vai ter que promover a planificação econômica desse seu país, fazer com que a galera ganhe a mesma coisa de acordo com as suas horas trabalhadas. Bom, então a gente consegue perceber que a União Soviética vai ser responsável por promover diversas modificações nesses países, certo? Então não é apenas, agora eu sou socialista, vai lá, deu uma caneteada, ótimo, agora eu sou socialista. Não, meu filho, você vai ter que mudar toda a sua estrutura econômica e social. Quando a gente fala sobre essa Guerra Fria, a gente fala sobre a disputa econômica e ideológica. Veja, cada vez que eu falo sobre socialismo, eu não falo apenas sobre a moeda, certo? Eu falo sobre uma economia, sobre o modo de pensar, sobre o modo de agir, coletivização, certo? Planificação econômica, formação de cooperativas para promover o que? A reforma agrária. Então, tudo isso, né, é um sistema que vai estar ocorrendo a partir do momento que você assina o Pacto de Varsóvia. Bom, vamos lá focar, gente.
Falo logo para vocês o seguinte: depois que o Lenin morre, alguns países vão acabar querendo cair fora. Alguns países vão dizer: pô, o líder lá morreu e agora o que é que eu vou fazer? Vou pular fora. Por quê? Porque a União Soviética ela vai começar a dar indícios de decadência. Ela vai começar a dar declinada econômica. Então, países como a Hungria, que eu já havia citado para vocês no início da aula, vão dizer, pô, eu quero cair fora dessa bagaça. E aí o cara vai lá e diz, ó, quero mudar meu posicionamento, eu não quero mais fazer parte do Pacto de Varsóvia, certo? Quero me ligar a outro país, enfim. Vamos lá entender esse caso da Hungria. Pra vocês terem ideia aí, já nessa década de 50, a Albânia vai querer cair fora, vai se ligar à China. A Iugoslávia também vai querer cair fora, querendo lançar um socialismo aí de forma independente. Só que o que é que vai acontecer aí? Em 1956, nós vamos ter o caso da Hungria. Vão surgir diversos movimentos populares que vão ser contrários ao autoritarismo stalinista, né? Que sempre vai estar ali batendo a porta, colocando a galera em posição de repressão, em posição de oprimidos. Então, respaldado aí com esse apoio popular, nós vamos ter o boy, certo? O nome dele é bem estranho, que é o Imre Nagy, ou Nagy, não sei, que ele vai formar um governo nacionalista e vai dizer, bicho, eu quero cair fora desse pacto de Varsóvia. Imagina o seguinte, União Popular, na Hungria. O que é que vai acontecer na Hungria? Na Hungria a galera vai lá, se junta e diz, olha, eu não estou gostando desse modelo que vocês estão seguindo. Nós estamos sendo cada vez mais oprimidos. Nós estamos sendo cada vez mais reprimidos. Então vai lá o boy, o líder do país, e diz: estou caindo fora do Pacto de Varsóvia. A União Soviética vai dizer: ah, por que cair fora? Tranquilo. Manda lá o Exército Vermelho e vai acabar e vai dizimar com parte da população. Quer sair, boy? Eu disse a vocês o quê? Que é um ponto sem retorno. Não vai sair, não. Certo? Não vai sair de forma nenhuma. Nós vamos ter a morte de mais ou menos 20 mil húngaros, só para vocês terem ideia disso aí. Várias pessoas vão acabar fugindo da Hungria, certo? Enfim, os responsáveis por essa resistência, né, a essa política da União Soviética ainda serão presos e vão cair fora. Nós vamos ter ainda a Primavera de Praga. O que é que eu quero que vocês entendam sobre essa Primavera de Praga? Nós vamos ter o líder, Alexander Dubček. O nome do cara, vou escrever aqui para vocês terem ideia qual é o nome do boy. Ó, o líder da Tchecoslováquia, o Alexander Dubček, do Beck. É assim, tá? Não é o Beck que vocês pensaram, não, pô. Esse boy aí, o Alexander Dubček, ele era o primeiro-ministro e ele vai defender diversas ideias democráticas lá nesse seu país durante esse período. Ele vai chegar e vai fazer o seguinte: vai suspender a censura, né? Ele vai promover a liberdade de imprensa, então ele vai começar a passar os bancos para as mãos dos trabalhadores, empresas e terras também vão ser devolvidas, certo? Ele vai promover aí, enfim, uma liberdade civil, uma liberdade política, ele vai ser o cara democrático, certo? Só que tem um grande BO. Imagine o seguinte, Dubček vai olhar assim e vai dizer, pô, o caso da Hungria, né? Eu sou um cara democrático. Eu sou um cara democrático, eu sou a favor da democracia. Eu vou libertar o meu povo. Eu vou promover uma liberdade de imprensa. Eu vou devolver algumas indústrias. Eu vou devolver algumas fábricas. Só que, ó, União Soviética, tô fazendo essas mudanças, mas eu não quero sair de você, não. Eu vou continuar no meu core, no meu coraçãozinho. Eu vou continuar sendo soviético, cara. Eu não vou sair desse pacto de Varsóvia, mas de jeito nenhum. Aí a União Soviética vai dizer: pô, cara, tranquilo, não tem problema não. É só isso? É não, boy. A União Soviética vai se reunir com força, loucamente,
Vai, exército vermelho, né? Vai lá, latim. Chegou lá. Quando chegam os tanques, o que é que tá acontecendo? Tá lá os tanques chegando para acabar com Praga, que é a capital da Tchecoslováquia, e a galera pacifista, uma flor. Então a gente vai ter tanques para flores, né? Tanques para rosas. O que é que eu quero falar para vocês aí quando eu falo sobre socialismo de face humana? Ele vai tentar promover esse socialismo, como eu falei para vocês, com essa determinada abertura. Só que, bicho, não vai rolar não, não vai rolar não, certo? Enfim, nós vamos ter aí flores para tanques, como eu tinha falado para vocês. Ó, se você chegou até aqui, viu esse resumão top sobre esse período, pô, tô animado. Ficou top demais isso aqui. Então você vai aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo e é isso, pô. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. A imagem distópica que eu tinha falado para vocês, certo? Vai, gente, dá uma moral aí, Multi História aqui no Instagram. Aliás, aqui no YouTube. Vai lá, prof.multi_história no Instagram. Dá essa moral pro tio. Gente, ó, beijão pra vocês. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Fui!